Bom, gente, para dar início aqui às nossas discussões, esse nosso retorno pós-carnaval, eu quero cumprimentar com muita alegria aqui, do outro lado da tela, o deputado federal pelo PSOL, aqui do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Deputado Glauber Braga, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todo mundo do Faixa Livre. Prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer muito, viu, Glauber, a tua presença aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez. Muito obrigado por você fazer esse papo conosco. Aliás, encontrei o Glauber no Carnaval. O Glauber é um fulhão de primeira linha de Carnaval, né, Glauber? Curtimos muito, né? Curtimos até demais, mais do que deveríamos, né, Anderson? Foi bem legal, foi bem legal o Carnaval. Tivemos no bloco Comuna que Pariu aqui no Rio de Janeiro na última segunda-feira. Foi bem bacana estar contigo lá. Mas, Glauber, vamos falar um pouco agora, deixar a folia de lado para falar dos temas importantes que a gente tem para tratar ao longo desse ano na política, um 2026 que não vai ser nada fácil, viu, Glauber? A gente tem anos de eleições gerais aqui no nosso país, vamos escolher mais um presidente da República em outubro, governador, senadores, deputados, enfim, vamos ter um processo eleitoral difícil pela frente, ainda mais com o bolsonarismo ainda muito forte. A gente tem aí as pesquisas de intenções de voto mostrando que o presidente Lula, que é candidato à reeleição, tem vantagem aí em relação ao Flávio Bolsonaro, que nesse momento é o principal candidato da extrema-direita, mas não o único. Temos aí uma candidatura se avizinhando do PSD, talvez do governador de Goiás, lá, o Ronaldo Caiado, enfim. Mas o fato é que a gente vai ter um quadro difícil pela frente, onde a esquerda, que eu chamo aqui de esquerda que não se rendeu, não tem ali uma candidatura com capacidade de disputar propriamente a presidência da República, disputar corações e mentes aqui no nosso país. Vamos ficar, entre aspas, reféns dessa grande aliança que foi construída pelo Lula mais uma vez. Eu queria começar o nosso papo, Glauber, te pedindo uma análise do que a gente deve ter pela frente nesse ano de 2026. Já estamos terminando quase o segundo mês do ano, mas o pessoal diz que depois do Carnaval é que o ano começa. Como é que se avalia, de fato, esse ano, as articulações que estão sendo construídas, especialmente visando a presidência da República e os desafios que estão colocados para o governo Lula para esse ano de 2026, que não vai ser nada fácil, viu, Glauber? Anderson, eu acho que a tua pergunta ela já veio com uma análise embutida. Vai ser um ano duríssimo. As duas candidaturas que se apresentam hoje como competitivas são a candidatura, infelizmente, da extrema-direita, aparentemente que vai ser tocada, de fato, por Flávio Bolsonaro, aquela tentativa deles de colocar o Tarcísio no lugar. Quando eu digo deles, eu estou falando da própria extrema-direita, de setores da extrema-direita, do Centrão e da Faria Lima, aparentemente não deu certo. Tarcísio de Freitas deve mesmo ser candidato à reeleição a governador no estado de São Paulo, então é Flávio Bolsonaro o candidato. E Lula é a única candidatura competitiva que tem chances de reeleição e de derrotar a candidatura da extrema-direita, né, que vai se unificar em um eventual segundo turno ainda com o candidato, muito provavelmente, do PSD. Ainda se especula se Ratinho Júnior ou se Ronaldo Caiado, o governador do Rio Grande do Sul, na minha avaliação, está mais atrás nessa disputa e está tentando se viabilizar, de fato, com uma eventual candidatura ao Senado Federal. Candidaturas de luta que têm uma forte adesão militante a partir da defesa dos seus princípios, como a candidatura da companheira Samara da UP e a candidatura que eventualmente sejam lançadas pelo PSTU, assim como de Sofia Manzano pelo PCB, são candidaturas que precisam ser mais do que respeitadas, acolhidas pela militância da esquerda como uma necessidade de afirmação de princípios, como uma organização militante de luta que é fundamental para dizer aquilo que precisa ser dito e para organizar as lutas para além do calendário eleitoral. Agora, muito provavelmente, a gente tem a repetição daquilo que foi a eleição anterior, que é uma disputa ali por um fio de cabelo entre a candidatura da extrema-direita, que a gente tem que ter como prioridade derrotá-la, e a candidatura de Lula
à reeleição. Sem dúvida alguma. É o que a gente deve ter diante desse quadro de polarização que ainda é muito forte aqui no nosso país. Eu queria te perguntar justamente a respeito disso, o Glauber. Diante dessa polarização que ainda existe, ou de uma falsa polarização, porque o Lula, obviamente, não representa hoje, pelo menos para mim, uma candidatura de esquerda aqui no nosso país. É uma candidatura no máximo de centro, mas enfim. O Flávio Bolsonaro hoje, ele seria uma ameaça real à reeleição do presidente Lula em um cenário como esse que a gente tem aqui no nosso país, onde a extrema-direita ainda carrega muita força, apesar das prisões que aconteceram, das condenações e das prisões que têm acontecido pelo golpismo aqui no país. Enfim, você ainda acredita que o bolsonarismo representado pelo senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, ele é uma ameaça real à reeleição do Lula? Eu acho que qualquer candidatura que unifique ou que tenha a densidade desse campo de extrema-direita não pode ser menosprezada. É uma candidatura, infelizmente, perigosa por aquilo que está acontecendo no Brasil, mas também pelo que está acontecendo no mundo, né? Lembremos que os primeiros movimentos internacionais do Flávio Bolsonaro foi pedir a bênção do Trump e de Netanyahu em Israel. Então, a influência externa, inclusive nas eleições nacionais, elas são mais do que possíveis, elas são prováveis. Agora, o senhor Flávio Bolsonaro tem uma ficha corrida muito grande, né? Tem muitas coisas que não vai ter como explicar. A sua relação, por exemplo, com o matador do escritório do crime, o senhor Adriano da Nóbrega, a utilização da sua casinha de chocolate para lavagem de dinheiro, comprando imóvel que não tem lastro na renda que ele teve, nem como deputado estadual, nem depois como senador, as suas relações com Queiroz, com um esquema explícito de rachadinha também no seu gabinete. Tem muita coisa que ele não tem como explicar. E, nesse sentido, ele é um candidato ainda mais frágil do que outro que eventualmente pudesse ser apresentado pela extrema-direita. Mas eles têm força, não dá para negar isso, né? Então, a nossa prioridade absoluta tem que ser derrotá-lo, tem que ser derrotá-los. Isso tem que estar como prioridade número 0, né? Como dizem, ou seja, prioridade que esteja antes do que a 1, tem que ser a prioridade absoluta, derrotar essa extrema-direita. Então, sim, respondendo ao teu questionamento, ele é uma ameaça que não pode ser menosprezada, e um eventual governo da família Bolsonaro no futuro, ele traz um cenário ainda pior, de fechamento do regime, das liberdades democráticas, de perseguição política evidente a opositores como nós. Então, eles têm que ser derrotados eleitoralmente, sem dúvida nenhuma. Eu te perguntei isso justamente por conta desses esquemas aí em que o Flávio Bolsonaro está envolvido, rachadinhas, essa situação também envolvendo o bolsonarismo, a extrema-direita e a tentativa de golpe que a gente teve no país, enfim, mas eu estou de acordo contigo, é de fato uma ameaça que precisa ser, acima de tudo, derrotada, como você muito bem coloca. Num quadro como esse, o Glauber, onde o governo Lula, enfim, a candidatura que se coloca como eleitoralmente viável nesse momento para derrotar o bolsonarismo, que é a do Lula, você acredita que essa lógica de grandes alianças que deve ser repetida nesse ano de 2026, o Lula já está aí em busca do candidato a vice, fala-se da possibilidade de termos aí um nome do MDB para o lugar do Geraldo Alckmin na vice-presidência, as articulações estão acontecendo, enfim, o PSB não quer perder a vice-presidência da República, o João Campos, que é o presidente nacional do partido, já deixou isso claro, mas a gente sabe ali que o Lula está negociando, o PT está buscando ali uma outra figura para ocupar esse posto. O MDB, aliás, de péssimas lembranças para o nosso país, diante da figura de Michel Temer, que tentou um golpe, aliás, tentou não, conseguiu um golpe na presidente Dilma lá em 2016. Você acredita que essa lógica de grande aliança seja, nesse momento, a alternativa possível e viável diante do quadro que está construindo para se derrotar a extrema-direita, se repetir a amplíssima aliança, é o que a gente tem para hoje? Eu não acredito na tática da frente amplíssima como necessária para derrotar a extrema-direita, mas o que eu acho mais preocupante
é quando aquilo que é uma tática eleitoral acaba se transformando numa estratégia, ou seja, na adoção de medidas do governo que trazem elementos de austeridade que dificultam depois o isolamento da própria extrema-direita. Mas o prestígio que Lula tem do ponto de vista social, que vai para além, inclusive, do prestígio do próprio Partido dos Trabalhadores, ele não é dependente de uma aliança com forças do centrão ou da direita para se viabilizar eleitoralmente. E traz um efeito colateral, que é exatamente a dificuldade depois de eleger deputados federais e senadores que tenham nitidez ideológica à esquerda. Porque a extrema-direita ela faz isso, ela está correndo atrás de verificar quem vão ser os seus candidatos ao Senado, muito identificados com a família Bolsonaro, porque eles estão botando todas as energias em ter maioria no Senado Federal, inclusive para buscar aí a retaliação, a vingança aos ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram favoravelmente à responsabilização dos golpistas. Agora, quando a tática da frente ampla, da frente amplíssima, se estabelece como a única possível, quando você vai para o Nordeste brasileiro, por exemplo, você elege senadores do centrão, da direita, que não tem qualquer compromisso com uma agenda atual ou com uma agenda, eventualmente, que possa existir no futuro, que seja de defesa da classe trabalhadora, que seja de interesse de trabalhadores e de trabalhadoras. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não, Anderson, eu não acho que a frente amplíssima seja fundamental para derrotar a extrema-direita, apesar de já ter sido a tática adotada e escolhida na última eleição pela aliança de Lula e que vai ser a tática escolhida novamente. Repito, acho que, inclusive, o prestígio que o próprio Lula tem do ponto de vista social, ele supera a necessidade dessas alianças com o centrão ou com a extrema-direita para se viabilizar eleitoralmente, né? E acho, inclusive, que se dá um peso muito grande ao papel que teve a ala direita da Frente Amplíssima nas últimas eleições e se esquece do papel que as organizações de luta da esquerda, inclusive no segundo turno da esquerda com radicalidade política, tiveram na eleição. É evidente que numa eleição definida por um fio de cabelo, como foi a última, com 1%, tudo aquilo que veio como adesão, principalmente no segundo turno, fez diferença. Mas não necessariamente essa adesão era uma necessidade a partir do primeiro turno. Porque a adesão a partir do primeiro turno, ela parte de um pressuposto, que é você tem que fazer alianças com forças políticas já constituídas. Mas quando isso acontece, você não deixa de ganhar aqueles 15% que são os desalentados, desalentados, melhor dizendo, ou aqueles que estão completamente fora da atividade política e que deixaram, inclusive, de votar pela falta de esperança e que poderiam ser alçados se você não tivesse um programa que muitas vezes ele é tocado pela direita, deixando de fazer com que temas fundamentais sejam pautados desde o início da campanha eleitoral. Vou dar um exemplo. O fim da escala 6x1. O fim da escala 6x1 não é uma agenda da ala direita da Frente Amplíssima, muito pelo contrário. É uma agenda que a ala direita pode ser levada a entubar, mas eles não querem. Tratar de um tema como esse na campanha eleitoral, seja há 3 anos atrás, seja agora, é algo fundamental para que os mais de 70% daqueles que podem votar contra a família, que já indicam serem favoráveis ao fim da escala 6x1, isolem a posição da família Bolsonaro, isolem a posição da extrema-direita, que é contrária a essa medida. Então, essa é a preocupação, porque quando você estabelece como estratégia a Frente Amplíssima,
a adoção de medidas econômicas que não atendem à classe trabalhadora e que podem prejudicar a classe trabalhadora, elas prejudicam também eleitoralmente o enfrentamento a essa mesma extrema-direita. Eu queria aproveitar e citar justamente esse ponto que você levantou aqui para a gente, que me chama muito a atenção, Glauber. Essa construção, essa estratégia que é adotada, essa tática de ampla aliança, ela dificulta, inclusive, a eleição de parlamentares do nosso campo, porque muito se fala, e com toda a razão, que o Congresso hoje é inimigo do povo. Esse é um discurso que tem sido adotado pelas ruas aqui no país, com muita razão. A gente sabe que há um Congresso extremamente conservador, que dialoga pela lógica dos grandes interesses, dos interesses do grande capital, acima de tudo, enfim. Essas construções que são feitas de amplas alianças, abarcando partidos da direita, isso também dificulta a eleição de parlamentares comprometidos com os interesses populares? Dificulta, né? Como eu disse na minha resposta anterior, porque acontece uma diluição, inclusive, do foco na solicitação aos eleitores para votação em determinados candidatos. Eu vou repetir o exemplo do Nordeste, né? O pessoal, por exemplo, até hoje não elegeu um parlamentar do Nordeste. Mas se houvesse, por parte da aliança que vai derrotar a extrema-direita, um foco na solicitação ideológica, com nitidez, de pedido de voto a esses parlamentares, ou seja, parlamentares da esquerda, com certeza a gente conseguiria eleger um número maior de cadeiras. Só que, normalmente, com quem que vai se fazer aliança na maior parte dos estados do Nordeste? Vai se fazer aliança com os setores do Centrão. Eu vou dar o exemplo do estado do Piauí, que aparentemente é um estado que o PT vai reeleger, pelo menos as pesquisas indicam isso, o seu governador com alguma facilidade. Os dois senadores que vão estar na aliança de reeleição do governador são de qual partido? Um é do PSD, outro é do MDB, e se discute a possibilidade, inclusive uma neutralidade com a possibilidade de eleição do cara do PP. Entende? Ou seja, onde se tem um tamanho de força política como essa, que poderia eleger senadores, não digo nem do PSOL, do PT, por exemplo, senadores do próprio PT, a prioridade política que é dada é exatamente numa aliança com os setores do centrão e da direita, né? E eu estou citando o exemplo do Piauí, mas eu poderia citar diversos outros exemplos. Então, respondendo ao teu questionamento diretamente, isso dificulta a eleição de parlamentares do que possa ser considerado na cabeça do eleitor como esquerda? Sim, dificulta, sem dúvida nenhuma, porque tira a nitidez ideológica que, infelizmente, a extrema-direita procura dar no próprio período da campanha eleitoral. Eles procuram dizer, votem com candidatos que são identificados com a família Bolsonaro ou com essa extrema-direita raiz, e vão tentar eleger senadores que tenham esse perfil. Nós, do nosso lado, da esquerda, deveríamos fazer uma campanha da mesma forma para eleger parlamentares ou congressistas, não acreditando que o conjunto dos filtros do parlamento burguês vão ser superados simplesmente pelos nossos movimentos de campanha, mas simplesmente para deixar menos desigual um cenário onde você não tenha nitidez ideológica necessária para eleger mais parlamentares de esquerda. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Glauber, vou deixar de lado um pouquinho essa lógica eleitoral para a gente voltar a tratar daqui a pouquinho, mas eu queria discutir, debater contigo algumas questões que estão no centro dos debates do país nesse momento, começando por esse caso envolvendo o Banco Master, que tem aí trazido muita dor de cabeça para o país, né? Essa situação envolvendo lá o Daniel Vorcaro, que produziu uma fraude absurda, bilhões e bilhões de reais envolvidos nessa fraude do Banco Master, também a atuação do Supremo Tribunal Federal diante desse caso, suspeitas ali em relação ao ministro Dias Toffoli, que era relator desse caso no STF, mas diante das pressões que surgiram por suspeitas de envolvimento dele com o Daniel Vorcaro, ele acabou deixando esse caso, entregando lá para o presidente
do STF, o ministro Luiz Edson Fachin, que redistribuiu o caso, e o André Mendonça foi sorteado para relatar agora esse processo lá no STF. Suspeitas também sobre o Alexandre de Moraes, de que a esposa dele teria um contrato milionário com o tal do Daniel Vorcaro, defendendo o Banco Master, enfim. Eu queria uma análise mais geral tua, especialmente a partir dessas relações que a gente observa entre o grande capital, ou dessas suspeitas que estão colocadas de relações entre o grande capital e setores da institucionalidade, em especial o próprio Supremo Tribunal Federal, o próprio Judiciário. Como é que você analisa todo esse caso envolvendo o Banco Master, especialmente o possível envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal com o Daniel Vorcaro? Um banqueiro, em primeiro lugar, é o seguinte: que sejam responsabilizados todos aqueles em qualquer esfera que tenham cometido crimes na relação com o representante do Banco Master. Nesse sentido, inclusive, eu fui um dos apoiadores do recolhimento de assinaturas para a CPI, né? Primeiro assinei com o Rodrigo Hollenberg e depois apoiei a assinatura, já não mais como deputado, porque estava suspenso, recolhida por Fernanda Melchiona e por Heloísa Helena. Segundo, não dá para ser inocente também de não imaginar que exista uma disputa dentro do próprio setor financeiro, entre os chamados bancos tradicionais e o senhor Vorcaro, onde muitos Vorcaros não aparecem, né? Ou seja, muita cooptação, muitos crimes cometidos por outros bancos não são sequer conhecidos do grande público, porque existe uma disputa por espaço entre eles. Agora, isso não abona ou não diminui a necessidade de responsabilização do senhor Vorcaro e daqueles ou daquelas que ele corrompeu. Então, tem que ser, evidentemente e devidamente responsabilizados no conjunto das esferas. Esses caras, eles trabalham para cooptar tudo que podem. A extrema-direita, ela faz um cirquinho querendo dizer que tem real interesse numa apuração dos fatos. Isso é mentira, né? Porque se você pega, inclusive, os dois principais agentes nos governos estaduais que se articularam com o Banco Master foram ligados à extrema-direita. Foi o senhor Cláudio Castro, que é de extrema-direita, no Rio de Janeiro, e foi o senhor Ibanez, no Distrito Federal, que tentou, inclusive, comprar o Banco Master a partir do BRB. E o senhor Cláudio Castro, que colocou mais de R$1 bilhão, aproximadamente 1 bi, diretamente do Fundo de Previdência dos servidores estaduais e 300 milhões da SEDAI, né? Mesmo depois de avisado publicamente que não poderia fazê-lo e dos riscos que estariam envolvidos nesse tipo de operação, das ameaças, principalmente para os aposentados nesse tipo de operação. Então, essa turma, eles podem fazer uma firula, mas eles não querem investigação coisa nenhuma. E nós temos que trabalhar pela investigação e nós temos que trabalhar pela responsabilização. Nesse sentido, Anderson, eu, inclusive, entrei com uma solicitação junto ao Ministério da Previdência para que haja uma intervenção no Rio Previdência, né? Não dá para continuar sendo nomeado o presidente do Rio Previdência e os seus diretores pelo Cláudio Castro, que foi diretamente responsável por aquilo que está acontecendo e pela incerteza, inclusive, se os aposentados vão conseguir receber aquilo que tem direito. Pergunte a qualquer aposentado, ele não vai conseguir te dar uma resposta concreta de qual é o tamanho do dano. Eu já recebi, inclusive, a notificação na sexta-feira de que o Ministério da Previdência recebeu o pedido de intervenção federal e o nosso mandato, ainda que suspenso, está trabalhando nesse sentido. Muito importante, Glauber. A gente tem tratado bastante aqui desse caso envolvendo o Rio Previdência, inclusive com um colega seu de partido, o Flávio Serafini, que tem tratado bastante, enfim, tem analisado muito de perto esse caso. Ele que é deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, a gente tem conversado muito com ele sobre quase R$1 bilhão que foram perdidos dos aposentados diante dessa tragédia que foi o investimento ali do Cláudio Castro em fundos do Banco Master, em fundos que se perderam por conta dessa fraude aí produzida
pelo Daniel Vorcaro e a sua turma. O Glauber, eu citei ainda há pouco o Supremo Tribunal Federal, eu queria continuar tratando do STF, porque a gente teve na última semana uma operação da Polícia Federal que foi autorizada pela Suprema Corte Brasileira com mandados de busca e apreensão mirando um auditor fiscal da Receita. Eram quatro alvos e um deles era um auditor fiscal da Receita, 2 técnicos e também um servidor do SERPRO, todos eles suspeitos de participação no vazamento de dados sigilosos de uma enteada do ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O auditor Ricardo Mansano de Moraes, que é lotado na delegacia da Receita Federal em São José do Rio Preto, em São Paulo, teve os sigilos fiscal e bancário quebrados. Está proibido de deixar o país por decisão do Alexandre de Moraes e foi afastado das suas funções na Receita. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a UNAFISCO, afirmou estar preocupada com essas medidas adotadas pelo STF nesse caso, citando que, abre aspas, a aplicação de sanções cautelares extremas exige fundamentação robusta e lastro probatório consistente. Fecha aspas, foi o que disse aí a UNAFISCO em nota. O presidente, inclusive, da UNAFISCO, Kleber Cabral, que chegou a dizer em uma entrevista, também na última semana, que hoje seria menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República, ele foi intimado pelo próprio Alexandre de Moraes a depor como investigado no inquérito das fake news, em razão dessas críticas que ele fez na última semana, numa entrevista à Globo News, até que eu acompanhei. Vai haverá uma enxurrada de críticos em relação a essa atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes ignoram a liberdade de expressão e tentam se autoproteger utilizando ações autoritárias. Eu queria a tua opinião a respeito da atuação do STF hoje, dessa operação contra o auditor fiscal da Receita, essa intimação para o presidente da UNAFISCO depor como investigado ao questionar uma ação da Suprema Corte. Enfim, como é que você tem visto a atuação do STF, em especial nesses últimos meses aqui no país? Nós não podemos aceitar nunca a criminalização do serviço público brasileiro, seja em qualquer instância ou em relação a qualquer poder. Se algum agente, no exercício das suas funções, ele tenha se desviado e cometido crimes, ele tem que responder por isso, ele tem que ser devidamente responsabilizado. Mas isso respeitando ampla defesa, contraditório, devido processo legal. Essa é a nossa defesa, ainda mais com o serviço público, no conjunto das suas instâncias, que normalmente é tão atacado, visando um processo de precarização das suas ações, das suas atividades. Agora, ninguém vai deixar de responder se as provas forem robustas, consistentes e se respeitado o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Eu te confesso que não conheço com profundidade a fundamentação da decisão que fez com que essas medidas cautelares fossem adotadas, mas, mesmo sem conhecê-las, levanto aqui esse alerta. Nós não podemos ter qualquer tipo de criminalização a priori com quem exerce uma tarefa que é fundamental de defesa, inclusive, do Estado brasileiro nas suas garantias sociais, como são os auditores fiscais. Colocando a minha posição de maneira direta, Anderson, se tem elementos robustos de participação no cometimento de ilegalidades ou de crimes, qualquer cidadão, seja ele quem for, vai responder por isso. Mas isso tem que ser feito, como foi dito, inclusive, pelo próprio sindicato, com elementos que sejam robustos e respeitando a ampla defesa e o contraditório. E, repito, isso não tem absolutamente nada a ver, porque daqui a pouco os golpistas vão estar se pegando nisso para dizer, está vendo como nós não deveríamos ter sido responsabilizados? Não, em relação aos golpistas que tentaram, inclusive, que incentivaram a tentativa de golpe do dia 8, tinham elementos robustos, tinham provas evidentes, tinha demonstração da participação dos mais variados agentes nessa tentativa de golpe. Não tentemos misturar coisas que são diferentes para deslegitimar
a necessária responsabilização daqueles que tentaram dar um golpe de Estado no nosso país. Tá certo. Glauber, mudando mais uma vez de assunto aqui, você está, nesse momento, com o teu mandato suspenso, a gente acompanhou muito de perto todo aquele processo de perseguição política que você sofreu ao longo de mais de um ano aqui no nosso país, diante da situação envolvendo lá aquela agressão que você sofreu de um militante do MBL, enfim. O pessoal já conhece bem aqui, que acompanha nosso programa, todo aquele caso. Você está com o mandato suspenso até o mês de junho, 6 meses de suspensão de mandato. E eu queria saber de você como é que você tem lidado com esse período aí sem mandato. A gente conversou aqui no finalzinho do ano, eu lembro exatamente o dia, no dia 19 de dezembro, pouco mais de 2 meses, a gente conversou aqui no Faixa Livre para falar um pouco de todo aquele processo, mas agora, 2 meses depois, pouco mais de 2 meses depois, como é que você tem lidado com essa situação? Que tipo de ação de militância você tem feito? Como é que você tem atuado ao longo desses pouco mais de 2 meses sem mandato, com mandato suspenso? Qual o teu foco nesses próximos meses, inclusive, até retomar o mandato no mês de junho? Fala um pouco sobre essa atuação nesse período em que você está sem mandato lá na Câmara. Faltam 110 dias para eu voltar, porque eu volto no dia 12 de janeiro, nessa minha relação de amor com o Congresso Nacional, no dia dos namorados. Junho, né? 12 de junho, exatamente. Eu volto no dia 12 de junho. Eu tenho continuado a militância com as dificuldades evidentes que vêm a partir da suspensão do mandato, tanto em relação à minha atuação como de toda a equipe do mandato, que foi toda ela exonerada no dia seguinte à minha suspensão. Mas eu tenho feito agendas no estado do Rio de Janeiro, montando um escritório na rua. Do dia 1 ao dia 6 de fevereiro, eu percorri 18 cidades no estado do Rio, boa parte dessas cidades mobilizando a luta contra a privatização da água, numa licitação que aconteceu na sexta-feira de Carnaval, mas que eu acredito que a nossa mobilização tenha dado resultado, porque quem se apresentou lá foi uma empresa de ônibus e não as empresas que tenham uma ligação com o setor de água e de saneamento, o que facilita, inclusive, o questionamento da nossa parte desse processo licitatório e a denúncia pública daquilo que está acontecendo, para quem está nos assistindo possa entender. O Cláudio Castro ele privatizou a distribuição de água na maior parte dos municípios do Rio de Janeiro, mas um pouco mais de 10 municípios resistiram e sofreram todo tipo de pressão para que a privatização acontecesse. E nessa pressão, 5 municípios foram fazer a privatização na sexta-feira de Carnaval. Nós mobilizamos na rua, mobilizamos na rede, fomos para os municípios, lá em Bom Jesus de Itabapuana, por exemplo, depois da reunião que nós fizemos na Câmara de Vereadores, os vereadores aprovaram uma resolução não permitindo a privatização da água sem fazer um plebiscito com a comunidade local. Então, teve atividade lá em Conceição de Macabu, a gente fez uma caminhada pelo município. Então, eu continuo militando com os limites que tenho, naquilo que eu acredito. E, além disso, a gente está fazendo as consultas sobre a pré-candidatura a deputado federal, a pré-candidatura ao governo. A gente faz uma reunião onde a gente discute um programa para o Estado do Rio, apresenta propostas, debate e vota para a inclusão num programa de governo. A gente discute a conjuntura internacional e nacional e a gente discute a tática eleitoral. Devo ser pré-candidato a deputado federal ou a governador, e nós colocamos isso em votação. Nós já fizemos 20 cidades, o calendário original era de 100 reuniões, só que a gente teve que modificar por conta dessas circunstâncias da suspensão. Nós vamos fazer até final de março, início de abril, 50 reuniões, e ao final a gente apresenta ao partido qual é o que foi a tarefa deliberada pelas pessoas durante esse encontro. Se eu vou ser pré-candidato a federal ou a governador. Eu ia te questionar justamente a respeito disso. Então, vocês ainda estão nessas consultas para saber se você será candidato a governador, pré-candidato ao governo do Estado, ou então vai tentar mais um mandato
lá na Câmara. Há uma data para essa definição, enfim, de quando essas reuniões vão se encerrar para que essa decisão seja tomada? A gente até falou sobre isso lá em dezembro, mas, enfim, você já definiu um calendário propriamente em relação a isso, uma data de definição para essa escolha? Anderson, teve um calendário que foi lançado pelo partido, né? Que foi final de março para fazer as inscrições de quem queira ser pré-candidato e o anúncio da candidatura no mês de abril. Então, eu estou trabalhando com esse calendário, 20 reuniões já realizadas, vamos realizar mais 30 nesse período de final de fevereiro e durante o mês de março. Tá certo. Eu queria aproveitar, Glauber, nesse momento a gente vai tratar de outras questões para trazer um superchat aqui enviado pela Silvana Danley. Obrigado, viu, Silvana, pelo apoio. Ela pergunta aqui o seguinte: bom dia a todos. Glauber, querido, quando você nos convocará aqui no Rio para discutirmos a sua campanha? Estou em plena campanha contra o PAS, aguardando as suas orientações. Silvana pergunta quando você vai mobilizar aqui, vai ter reuniões aqui no Rio de Janeiro para conversar com o povo do nosso município. Silvana, já vamos ter reuniões agora, né? No dia 25, 26 e 27. Reuniões em municípios diferentes. Eu vou estar em Petrópolis, vou estar em Teresópolis, e a gente vai estar lançando em breve esse calendário completo ali também nas nossas redes. Vou estar na capital, fazendo uma reunião com a comunidade da Rádio Sonda, né? Que está o tempo inteiro tendo que resistir às tentativas de remoção, e o nosso mandato está ali junto com a comunidade, no auxílio, na luta política. Então, tanto nós vamos estar lançando nas nossas redes a agenda desses últimos dias de fevereiro, como vamos estar lançando também a agenda, que ainda não é uma agenda de campanha, mas de definição da tática eleitoral, uma agenda extensa durante o período do mês de março também. Obrigado pela tua confiança, viu, Silvana? Glauber, eu queria voltar a tratar da disputa eleitoral que está colocada aqui no nosso país, em especial no Estado, porque o prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes, ele anunciou na última semana como vice na sua chapa para concorrer ao governo do Estado. O Eduardo Paes é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. E ele anunciou a senhora Jane Reis, do MDB, como candidata a vice. Ela que é irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias e ex-secretário de Transportes do governo Cláudio Castro, Washington Reis. Esse senhor, Washington Reis, além de bolsonarista de carteirinha, avisou na semana passada, inclusive, vai fazer campanha pelo Flávio Bolsonaro. O Washington Reis está inelegível, condenado por crimes ambientais e por irregularidades em loteamento urbano durante o seu primeiro mandato, comandando lá o município de Duque de Caxias. É investigado em uma série de outros processos. O que chama mais atenção desse anúncio do Eduardo Paes, da escolha da Jane Reis como vice, é que o presidente Lula já anunciou que vai apoiar o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro em busca de um palanque para sua reeleição à presidência da República. Essa escolha do atual prefeito, o Glauber, cria o que eu estou chamando de uma insólita chapa Lula-Bolsonaro aqui no Estado, apoiada pelo governo e por setores da oposição. Eu queria a tua opinião sobre essa articulação, eu diria, ousada, do prefeito Eduardo Paes, pré-candidato ao governo do Rio, que quer carregar todo mundo na sua chapa. É para mais do que Aliança Amplíssima, né, Glauber? Para mim não tem nenhuma surpresa, Anderson, inclusive porque os respectivos atores, a começar pelo próprio Eduardo Paes, vêm avisando, vêm demonstrando isso ao longo do tempo. E foi dito pelo Kassab, presidente do partido de Paes. Ele disse publicamente numa entrevista que o Paes teria um palanque triplo no Rio de Janeiro, e que esse palanque triplo incluiria ainda um nome do PSD que venha a ser candidato a presidente da República. Com tudo que o Paes fez, né, indicando primeiro para Silas Malafaia, dizendo mexeu com Silas, mexeu comigo, indicando para o Edir Macedo, tem uma declaração falando que o Edir Macedo é um patrimônio histórico do Rio de Janeiro, numa inauguração de um espaço religioso, num local público. O Paes dá essa declaração também. Depois, no aniversário, na filiação do deputado Luciano ao PSDB, onde ele vira para o Altineu e para o Pazuello, dizendo que buscava aliança com o PL,
como uma forma de declarar amor ao Rio de Janeiro. Depois, na entrevista dada pelo vice do Eduardo Paes ao jornal o Globo, que eles fizeram questão de divulgar, onde ele ataca, inclusive, figuras públicas do PT, ele cita nominalmente a Benedita e chama a política ou a denúncia que naquele momento figuras públicas estavam fazendo da chacina do Cláudio Castro de blá, blá, blá. Né? E ele não só preserva, como elogia a chacina tocada por Cláudio Castro. Então ele fez isso. Né? Ele vai tentando articular uma rede onde ele tenha a extrema-direita, a direita e setores identificados pelo grande público como setores da esquerda numa mesma chapa. Então, ele vai defender que se defenda do bolsonarismo com o bolsonarismo junto com ele na mesma chapa. Né? Ou seja, essa vai ser a defesa do Eduardo Paes, ele disse isso para todo mundo o tempo inteiro. Né? E em relação ao presidente Lula, o Eduardo Paes ele cumpriu o papel de apoiador de Lula no segundo turno das eleições. Desde aquele momento, o PT, não só o PT, mas como o PSB, PDT, acho que a única força política identificada como de esquerda que não compõe, que não tem secretarias no governo Paes, é o PSOL, além da UP, do PCB, do PCBR, da UP. Né? Então, são os setores que não têm participação direta no governo Paes. Os outros setores têm participação com a indicação de secretarias, com a ocupação de cargos na administração. Então, não se trata de uma surpresa também essa movimentação que está sendo realizada. Agora, na minha humilde avaliação, se a gente consegue ter uma candidatura que encante, né, o eleitor, primeiro o militante de esquerda e depois o desalentado, aquele que não está querendo saber de política, não necessariamente aquilo que está sendo feito pelas cúpulas partidárias, ele é seguido pela base militante. A base militante vai seguir um outro caminho, vai seguir o seu coração, vai seguir, inclusive, a sua razão ao perceber que não tem o menor cabimento se defender da extrema-direita numa aliança com a própria extrema-direita no mesmo palanque. Né? Ou seja, não vou dizer que isso se trata de uma esquizofrenia, porque eu estaria sendo descuidado com a saúde mental, né? Mas é algo que não tem o menor cabimento. Então, eu acho que... Mas essa tarefa, na minha avaliação, agora é nossa. Ou seja, nós temos que apresentar a nossa candidatura, nós temos que apresentar aquilo que nós defendemos para o Estado do Rio de Janeiro como uma alternativa a isso. É o que eu venho falando. Não dá para você ficar cobrando expectativas que durante a vida já foram demonstradas que não podem estar sendo sustentadas. Nós que temos que fazer o nosso papel, construir uma candidatura que consiga relembrar Brizola, eu sempre falo isso, na construção dos 500 CIEPs, fazendo a comparação com o Cláudio Castro, que só fez uma escola, demonstrando que é possível, sim, você reestatizar a SEDAI, mostrando que esse é um movimento que tem acontecido no mundo, demonstrando que você pode e deve garantir a valorização e a garantia dos direitos de professoras, professores e do conjunto dos trabalhadores da educação pública. Né? O que une Eduardo Paes, Washington Reis e Silas Malafaia é o ódio que eles têm a professoras e professores, principalmente se forem professores que se organizam na luta pelos seus direitos. Então, nós temos que estabelecer um diálogo direto com a base, não só com a base militante, mas com a base popular, que carece de uma alternativa no estado do Rio de Janeiro, que não fique aprisionada a essa articulação que está sendo feita pelo próprio Paes e que não pode ser, em nós, geradora de nenhuma surpresa, porque ela foi sendo anunciada ao longo dos últimos anos. Sem dúvida alguma. Glauber, eu vou avançar aqui, eu tenho ainda algumas questões para tratar contigo. Acho que você contemplou bem na tua resposta tudo que eu desejava tratar contigo. Queria falar agora um pouco sobre essa análise que vai ser realizada lá no Tribunal Superior Eleitoral
da cassação do governador Cláudio Castro. Esse tema volta a avançar lá no TSE, depois que o ministro Antônio Carlos Ferreira liberou para julgamento 2 ações que tratam justamente desse tema, dessa possível cassação do Cláudio Castro. Além do governador, outros nomes da cúpula política aqui do Rio de Janeiro também são investigados nesses mesmos processos, incluindo o ex-vice-governador, o Thiago Pampolha, do MDB, e o presidente afastado da Alerj, o Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Segundo o que está sendo investigado, Castro e Bacelar teriam criado 27 mil cargos fantasmas para empregar cabos eleitorais que garantiram a reeleição do governador nas eleições de 2022, nas eleições passadas. A ministra Carmen Lúcia, que é presidente do TSE, pautou para o dia 10 de março a análise dessas ações. 10 de março, daqui a 2 semanas, praticamente. Ela é a relatora desse processo lá na corte. A ministra Isabel Galotti votou já pela cassação do Cláudio Castro por abuso de poder político e econômico. Ele já, aliás, já foi condenado, inclusive, aqui no Tribunal Regional Eleitoral, e agora o caso foi levado lá ao TSE. Glauber, caso o Cláudio Castro seja condenado, ele vai ficar automaticamente inelegível. Isso bagunça o tabuleiro político aqui no Rio de Janeiro, além de ser mais um governador condenado pela Justiça. Eu digo bagunça porque o Cláudio Castro ele é candidato ao Senado aqui no Rio de Janeiro. Ele vai se desincompatibilizar, inclusive, do cargo de governador ao longo das próximas semanas, justamente para ser candidato ao Senado. O que a gente pode esperar desse julgamento lá no TSE, Glauber? O Cláudio Castro deve ser cassado? Como é que isso mexe com a disputa, inclusive pelo governo do estado do Rio esse ano, porque o Cláudio Castro está articulando ali com o próprio Eduardo Paes uma chapa ali, um apoio, enfim, um negócio inacreditável. Mas como é que você vê esse julgamento do Cláudio Castro no TSE, essa possível cassação do mandato dele, e como é que isso mexe na disputa política aqui no Rio? O que eu espero é a cassação. Cometeu aquilo do que está sendo acusado? Cometeu. Tem prova robusta de que o fez? Provas robustas, abundantes de que o fez. Tem que ser cassado, ficar inelegível e responder civil e criminalmente por aquilo que fez. Ponto. Isso. Mas hoje eu vi uma especulação de que, inclusive foi o Otávio Guedes que deu, né? De que cada vez mais circulam nos bastidores as informações de que o Cláudio Castro teria sido abandonado e que o Flávio Bolsonaro estaria com interesse na sua cassação, porque colocaria um nome mais próximo a ele, ao Senado Federal, e, ao mesmo tempo, conseguiria garantir na eleição indireta na Assembleia Legislativa o nome que ele quer para o governo estadual. Isso é verdade? Não sei, eu não posso afirmar. Mas é algo que saiu na imprensa, mas dessa turma eu não duvido de absolutamente nada. Agora, eu não me conformo, Anderson. Você perguntou qual é o resultado disso, né, na campanha eleitoral, de que forma que isso embaralha o cenário. Eu não consigo me conformar, não consigo. Que aquele que foi o governador pior avaliado do Brasil, em uma foi o penúltimo, em outra foi o último, pelos levantamentos recentes da pesquisa Atlas, foi o Cláudio Castro, que ele, por ter feito uma matança, se coloca como principal figura para ser eleita para o Senado Federal. Eu não consigo me conformar com isso. Então, eu acho que assim, ele tem que ficar inelegível, ele tem que ser responsabilizado. Agora, eu também não sou daqueles que acham que se ele vier a ser candidato, ele está eleito, uma vaga é dele. Não, esse cara tem que ser denunciado, tem que ser feita uma campanha firme, demonstrando os crimes cometidos por ele e demonstrando, inclusive, que não tem o menor cabimento ele ter base social e eleitoral para se eleger senador da República, para se blindar dos crimes cometidos, né? Então, a minha expectativa é que ele seja responsabilizado e, evidentemente, então, com um julgamento favorável à acusação contra Cláudio Castro no Tribunal Superior Eleitoral. Glauber, eu queria continuar falando sobre eleições, sobre processo eleitoral, agora sobre um tema que veio a ser debatido ao longo desses últimos dias, envolvendo o seu partido, o PSOL. Está se comentando nos bastidores da política aqui no Rio de Janeiro, inclusive, a possibilidade de uma federação entre o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o próprio PSOL para as eleições desse ano, inclusive. O presidente Lula seria entusiasta
dessa ideia, que conta, inclusive, com a simpatia do secretário-geral da presidência, o Guilherme Boulos, que é filiado ao seu partido, ao PSOL. No entanto, há algumas resistências dentro do seu partido a respeito dessa possível federação entre o PT e o PSOL. O ex-deputado petista, o João Paulo Cunha, que foi presidente da Câmara, inclusive, deu entrevista recente defendendo a construção dessa federação entre os partidos. Atualmente, o Partido dos Trabalhadores está em federação com o PCdoB e o PV, enquanto o PSOL e a Rede também estão juntos em uma federação. Eu queria a tua análise, a tua opinião a respeito dessa possibilidade que surgiu ao longo dos últimos tempos de uma federação entre o PT e o PSOL para as eleições aqui no nosso país. Você acha uma boa ideia, Glauber? A federação não, e a federação não vai acontecer, né, das forças políticas. Até para quem está nos assistindo possa compreender, a federação é um bloco político que se manifesta conjuntamente nas eleições e que tem que trabalhar depois durante os 4 anos. Veja qual seria a consequência de uma federação. Primeiro, ela não vai acontecer, ela foi defendida pela Revolução Solidária, que é a corrente política do Boulos, mas essa foi uma posição isolada internamente da própria Revolução Solidária, o conjunto das outras forças políticas, das correntes que compõem o PSOL, elas são contra a federação. Se a federação ela fosse formalizada, no Rio de Janeiro, o PSOL seria obrigado a estar no palanque do Eduardo Paes e não poderia lançar candidatura própria ao governo estadual. Pronto, eu não preciso dizer mais nada, né? Ou seja, eu acho que esse argumento já mata o teu questionamento de que essa federação não pode acontecer, né? Ou seja, não pode você ter uma aliança eleitoral que depois se reproduza por 4 anos, tendo que o pessoal se submeter por decisões já tomadas pelas forças que já compõem a aliança. Repito, que no caso do Rio de Janeiro levaria ao apoio à candidatura de Eduardo Paes e o impedimento do pessoal lançar candidatura própria ao governo estadual. Não, isso não vai acontecer, né? O pessoal vai apoiar a candidatura do Lula para a presidência da República, né? Ou seja, tem maioria política consolidada, inclusive superior às eleições anteriores, há 4 anos atrás, de não ter candidatura própria. Na minha avaliação, essa maioria ela se amplificou em relação a 4 anos atrás, né? Agora, isso não se desdobra em maioria política para a formalização de uma federação nessas eleições ou no período de 4 anos, porque nesse caso em específico, a Revolução Solidária está isolada internamente. Só para deixar claro aqui para os nossos espectadores, Glauber, essa já é uma questão fechada dentro do partido, já foi discutido a possibilidade da federação, é nula, é zero, ou isso ainda será discutido futuramente? Vai ter uma reunião agora, se não me engano, no início de março, para poder fazer essa discussão. Então, ela não está ainda deliberada, mas a posição das forças políticas, com quem eu já dialoguei, todas elas se manifestam contrárias à realização da federação. Tá certo. Para a gente fechar aqui o nosso papo, esse nosso longo papo, Glauber, eu queria uma análise tua a respeito da quadra internacional, especialmente sobre a situação em Cuba. A gente sabe que a ilha, nesse momento, sofre, mais uma vez, com a ampliação dos bloqueios estadunidenses por intermédio de Donald Trump, sofre com uma crise energética enorme, falta de combustível, petróleo em especial, enfim. Há uma mobilização, inclusive, aqui no Brasil e em outros países do mundo, para que se envie petróleo a Cuba para evitar o colapso absoluto da ilha. Eu queria saber a tua opinião a respeito dessa ampliação dos bloqueios a partir da atuação do Donald Trump, dos Estados Unidos lá a Cuba, o que é que pode e o que deve ser feito, inclusive pelo Brasil, para ajudar a ilha. Por que o Lula ainda não intermediou ou determinou que a Petrobras envie petróleo a Cuba, Glauber? Bloqueio criminoso, bloqueio desumano, né, de uma crueldade extrema, que faz com que o povo cubano sofra e sofra muito. Frei Beto, inclusive, que tem uma longa relação histórica com Cuba, ele diz que o que está acontecendo nesse momento é mais grave do que do período
em que caiu o muro, né? Então, é um período muito grave, né? Ou seja, que está sendo vivenciado por Cuba como drama econômico, humanitário. Inclusive, você me dá a possibilidade de dizer que no dia 11 de março, às 17h30, na Livraria Leonardo da Vinci, eu vou estar fazendo a discussão desse tema com o Frei Beto, tá, Anderson? Uhum. Então, ele vai estar lá com a gente no dia 11 de março, que é uma quarta-feira, se eu não estou enganado, Exato. às 17h30, o Frei Beto vai estar lá. Eu fiz o convite, ele topou, já agradeço também publicamente a ele. E lá a gente vai estar discutindo, ouvindo ele, sobre a situação de Cuba e formas de ampliação da solidariedade. Já tenho a notícia também que nos próximos dias uma mobilização de diversos setores, em frente à Petrobras, inclusive, fazendo a defesa da garantia daquilo que seja necessário de combustível para que Cuba enfrente esse período dramático que vem vivenciando, né? Ou seja, na minha avaliação, o que existe é um medo da retaliação imposta pelo governo dos Estados Unidos, que acontece não só em relação ao Brasil, mas que acontece em relação a vários outros países do mundo, né? Ou seja, a partir do momento em que você garante o combustível que eles precisam, as retaliações que vêm por parte dos Estados Unidos, elas de fato são evidentes. Agora, nós temos que enfrentar isso, nós não podemos deixar um povo morrer a partir de uma ação criminosa como essa que vem sendo tocada por Trump e companhia. Então, a Petrobras tem que fornecer combustível para Cuba, nós temos que fornecer medicamento, nós temos que garantir, inclusive, a adoção de medidas econômicas que possam furar esse bloqueio criminoso que está sendo imposto pelos Estados Unidos nesse momento. Inclusive, estaremos juntos lá no dia 11, na Livraria Leonardo da Vinci, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou participar desse ato, vou estar com vocês lá acompanhando esse encontro entre você e o Frei Beto. Aliás, tenho tentado conversar com o Frei Beto aqui no programa há semanas, mas está difícil conciliar as agendas. Para pelo menos 3 semanas eu tenho tentado esse papo com ele, mas eu imagino que até o dia 11 a gente consiga conversar com ele, falar um pouco mais, aprofundar o diálogo sobre a situação em Cuba, ele que é um profundo conhecedor desse tema. E dia 11 de março, uma quarta-feira, Frei Beto estará com o Glauber Braga lá na Livraria Leonardo da Vinci, a partir das 17h30, se eu não estou enganado, fazendo discussões a respeito da situação em Cuba. Deputado Glauber Braga, muito obrigado pelo longo papo que você bateu aqui com a gente. Quero aproveitar para te desejar aí uma boa semana de trabalho e nos vemos nas lutas aí ao longo desses próximos meses aí. Força para você nesse período que você está sem mandato. Enfim, seguimos aqui juntos e com os microfones abertos no Faixa Livre para dialogar contigo, viu? Obrigado, Anderson. Obrigado mais uma vez. E eu termino dizendo: o presidente Lula tem que revogar o decreto 2.600. Não tem nenhum cabimento a gente ter ainda um plano nacional de desestatização que foi criado pelo governo Collor e que não foi revogado, teve modificações, mas que não foi revogado de fato desde lá. E eu quero falar da minha solidariedade, da solidariedade do nosso mandato, a luta dos povos indígenas, e eu queria reforçar a reivindicação dos povos indígenas pela revogação do decreto 12.600. Não pode ter plano de desestatização ou privatização, muito menos envolvendo 3 rios como Tapajós. Então, a nossa solidariedade, a luta dos povos indígenas por essa revogação é também a nossa luta. Obrigado você, Anderson, obrigado a todo mundo que nos acompanha nesse momento. Revogar o decreto 2.600, já a gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho desse tema com o Christian Arapiun aqui no Faixa Livre. Houve uma mobilização de parlamentares do PSOL, inclusive, lá em Santarém, na última semana. A deputada Sâmia Bonfim, a deputada Fernanda Melchiano estiveram lá nessa mobilização, e a gente vai tratar disso, dessa luta dos povos indígenas contra esse decreto 12.600. Obrigado mais uma vez, Glauber. Um grande abraço para você. Até a próxima. Obrigado a você, meu amigo. Um abração. Um abração. Conversamos aqui com Glauber Braga. Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, tratando de uma série de temas, muitos assuntos que a gente tratou com ele aqui no programa. Aliás, eu deveria ter aprofundado essa discussão sobre o PL, sobre o decreto 2.600, que coloca
os rios amazônicos no plano de desestatização do governo Lula. A gente vai tratar desse tema daqui a pouquinho com um militante dos povos indígenas que está lá na ocupação da Cargill, em Santarém, mas era importante a gente ter tratado disso. Foram tantos temas aqui que isso acabou passando batido, mas foi importante ele citar agora no finalzinho o Albert dessa mobilização dos povos indígenas contra a privatização dos rios aqui, dos rios amazônicos no nosso país.